pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro Wesley da Stacey O'Brien, então vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, quem me acompanha aqui um tempo sabe que eu amo um livro sobre pet, um livro sobre animais de estimação ou sobre pessoas convivendo com animais, e esse aqui não poderia ser diferente, né? E esse livro é um pouquinho especial pra mim, porque o Wesley é o nome do meu marido, e eu ganhei esse livro de presente de uma amiga justamente pelo nome do livro. E, gente, eu amei, assim, é um livro muito fofo, um livro muito gostoso de ser lido. Eu li razoavelmente rápido e vim aqui contar pra vocês como que foi a minha experiência, tá? Então, assim, já adianto que eu gostei, que eu sou fã desse tipo de livro, e se você também é fã de livros como Marley e Eu, livros sobre pessoas que têm um ótimo relacionamento com o seu pet, você vai gostar desse aqui também. Então eu vou contar um pouquinho sobre a história, que no subtítulo já fala a incrível história de amizade entre uma garota e sua coruja. Então a Stacey, né, eu vou chegar mais pertinho para vocês verem, essa daqui é a Stacey. E a Stacey, ela era bióloga, tá? Ela já trabalhava com animais silvestres há muito tempo e alguns anos antes dela conhecer o Wesley, né? Que o Wesley é uma corujinha assim, uma coruja de igreja. E antes dela conhecer o Wes, ela já trabalhava na Caltech, que é uma universidade na Califórnia, uma universidade muito renomada. Ela já trabalhava no setor de aves, especialmente no setor com as corujas há muito tempo. Então, como que foi esse encontro? A Stacey, ela já era especialista em aves. E eu quero deixar isso muito claro porque, gente, corujas são aves de rapina, elas são aves caçadoras. Então, não é pra gente sair por aí adotando, pegando corujas da natureza e levando para casa, tá? Isso também é ilegal. Eu acho que aqui no Brasil corujas estão dentro daqueles animais, eu acho, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver falando algo errado, mas eu acho que corujas estão dentro daquele grupo de animais que não pode ser adotado, a menos que você tenha uma liberação especial do IBAMA, tá? Geralmente animais que são silvestres, mas que podem ser criados por pessoas sem ser em centros de pesquisa. Geralmente eles têm uma argolinha de metal na patinha, tá? E eles são liberados pelo IBAMA. Mas tirando isso, não é para sair por aí adotando coruja. A Stacey, ela era uma especialista e ela tinha conhecimento e técnica para cuidar de uma coruja. Uma coruja, como ela é um animal que vive de caça, ela tem garras muito afiadas que podem machucar você. Então não chegue perto de uma coruja. Se você vê uma coruja perto da sua casa, não chegue perto, porque o bico é extremamente afiado, porque é um bico acostumado a estraçalhar carne. As garras que entram no corpinho, geralmente nos olhos ou no pescoço da caça, né? Eles matam fincando assim as garras no animal, e daí o animal morre por esvai sangue, né? Ele fica sem sangue porque ela fura o animal. Então, assim, não chegue perto, não é o tipo de animal que você vai pegar para criar em casa. Mas como a Stacey já trabalhava com corujas há muito tempo, o Wesley chegou na vida dela com 4 dias de vida. O chefe dela chamou ela um dia no escritório dele e falou assim: Stacey, a gente encontrou essa corujinha aqui, esse filhote, ele tem cerca de 4 dias de nascido e ele tem um problema na asa, um problema no nervo da asa, e provavelmente ele nunca vai conseguir ser reabilitado para viver na natureza. A estimativa quando ele tinha 4 dias de vida era que ele ou nunca iria voar de verdade, ou se mesmo que ele voasse, ele nunca ia conseguir ser rápido e ágil o suficiente para caçar e ter comida para viver, ou 2, se defender de predadores, né, aves maiores ou outros predadores que poderiam matá-lo, porque ele não ia conseguir voar com a rapidez e agilidade necessária para sobreviver. Então, assim, lá na Caltech, poucos animais que eles tinham lá tinham a estrutura necessária para voltar para a natureza. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que não se pode devolver vários animais silvestres para a natureza, e não é uma questão de que os cientistas são pessoas ruins ou que os pesquisadores, os biólogos são pessoas sem noção e não devolvem.
Esses animais muitas vezes que são vítimas de contrabando ou de violência, ou são às vezes abandonados pelos pais da natureza, esses animais, eles, se for contrabando de animal silvestre e ele for parar em outro país, gente, esse animal na viagem ele vai pegar certas bactérias, certos vírus ou até mesmo doença que não pode voltar para o habitat natural dele. Por isso que é tão danoso para o meio ambiente o tráfico de animal silvestre, porque ele não pode voltar. Por exemplo, se alguém ir lá na Amazônia e catar um pássaro de lá e levar ilegalmente para os Estados Unidos, esse animal vai ter que ficar nos Estados Unidos. Quando as autoridades conseguem resgatar esse animal, eles não deixam esse animal também ir para uma floresta ou alguma coisa assim no país, né, que ele foi parar, porque a flora intestinal, as bactérias que esse animal carrega de um país para o outro, pode matar às vezes uma espécie inteira naquele país e ele também não pode voltar, porque como ele já entrou naquele país, ele pode ter pegado alguma coisa lá, não pode ser realocado. Então, muitos protetores dos animais acontece até contam uma cena aqui no livro, mais pra frente, de protetores dos animais, né? Essas pessoas que são meio assim, que dizem que são protetores dos animais, que odeiam pessoas que comem carne, essas pessoas muito extremistas. Elas às vezes não têm noção de que entrar num laboratório igual aconteceu aqui e libertar vários pássaros é a mesma coisa que dar sentença de morte para esses pássaros, porque eles não vão conseguir sobreviver em natureza e eles provavelmente vão também levar doenças ou coisas para os animais daquele bioma ali, que pode matar um bioma inteiro. Então, assim, mesmo que você ame animais, gente, tende a entender que nem todos os animais que são levados para pesquisas e laboratórios, eles estão ali sofrendo, sabe? A maioria dos animais são muito bem tratados, pela história da Stacy com Wesley ali. Ele era o rei da casa e muitos animais que estavam ali na Caltech, eles eram muito bem tratados, eles não estavam ali para ser frutos de pesquisa, né? Eles estavam, pesquisa que eu digo assim, eles não eram frutos de testes com vacinas e nem teste com produtos. Eles estavam ali só para ter um lugar para sobreviver, já que eles não podiam voltar para a natureza, e aí eles aproveitavam e faziam pesquisas, tipo assim, escutar os sons, gravar, observar o que eles comiam ou não. E outro motivo que a maioria desses animais não pode voltar para a natureza é porque eles são deficientes, sabe? E às vezes eles não têm deficiências a olho nu. Por exemplo, o Wesley, que é a corujinha aqui deste livro, a deficiência dele era num nervo da asa. E não era uma deficiência visível. Então, assim, ele chegou a voar, ele aprendeu a voar, mas ele não ia sobreviver na natureza, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os extremismos, inclusive o extremismo de amor por animais, entendeu? Não concorde com pessoas que dizem, vamos invadir laboratório tal e libertar os animais, ou vamos invadir universidade tal, quebrar tudo, estragar anos e anos e anos de pesquisas e soltar os animais, porque esses animais vão sair dali e vão morrer ou de fome, ou de doença, ou algum predador vai matar ele, entendeu? Porque ele não sabe sobreviver na natureza. Então, já tendo essa introdução de que a Stacy sabia o que ela estava fazendo e que o Wesley tinha essa deficiência na asa, é por isso que ela adotou ele. O chefe dela falou assim, olha, já que você está aqui, você trabalha muitos anos com as corujas e você está fazendo pesquisa, por que você não leva o Wesley para sua casa, né? A corujinha, não tinha nome na época, quando ele tinha 4 dias, ele ainda não tinha um nome. Por que você não leva ele pra casa e na sua casa você cuida dele sozinho e aí você continua suas pesquisas? E quando eu falo pesquisas, por exemplo, gravar os sonzinhos que ele faz, gravar o canto, gravar o grito, observar a alimentação, quantos camundongos ele come por dia, ele bebe água, não bebe água. Então ela foi ali fazer uma pesquisa, mas uma pesquisa de observação, tá? Pesquisa é diferente de testes em laboratório. Então ela estava ali cuidando do Wesley e fazendo uma pesquisa, observando a vida dele. Só que nesses casos, né, de você pegar um animal e levar para sua casa, o que acontece? Você se apaixona, certo? E foi amor à primeira vista. No começo, quando o chefe da Stacy pediu pra ela levar o Wesley pra casa, ela ficou meio assim, porque ela logo imaginou, meu Deus, aonde eu vou caçar camundongo? Esse animal come, tipo, quando pequeno, né, bebê, come 5 camundongos por dia, quando adulto, 7
7 ratos, né? Que são maiores por dia. E onde eu vou estocar? Como é que eu vou fazer? Eu alugo um quarto na casa de uma amiga. Será que ela vai aceitar? Mas passando esse primeiro susto, ela respirou fundo, levou o Wesley pra casa. A amiga dela, que era a dona da casa que ela alugava o quarto, concordou. E o Wesley foi morar com a Stacy. E, gente, a história deles é linda. Ela acabou descobrindo muitas coisas sobre o comportamento das corujas através desse convívio com o Wesley. As corujas de igreja geralmente vivem poucos anos na natureza, se eu não me engano, cerca de 9 anos na natureza, e o Wesley sobreviveu 19 anos na casa da Stacy com ela. Então, pra você ter noção do nível de cuidado e amor que a Stacy tinha por essa coruja e proteção, sabe? E assim, a história deles é muito linda. Logo aqui no começo, quando ela tá explicando o que aconteceu pro Wesley, que tem uma fotinha dele. Gente, essas aves, quando elas são bebezinhas, elas são muito feinhas, né? Nossa, parecia um gremlin. Mas enfim, ela fala assim, olha, em uma situação normal, um centro de adaptação poderia cuidar da coruja, usando marionetes para alimentá-la e ensinando a viver ao ar livre. Que é o que os biólogos fazem com os filhotes de espécies ameaçadas, como o grou americano e o condor da Califórnia, antes de devolvê-los à natureza. Quando os animais podem voltar para a natureza, eles treinam os animais antes, para eles terem condições de sobreviver. Mas aquele filhote tinha uma lesão nos nervos de uma das asas, e embora talvez algum dia pudesse voar para capturar presas, aquele defeito não permitiria que escapasse de predadores. Então, logo de cara, eles já sabiam que o Wesley não ia sobreviver na natureza. Foi por isso que a Stacy ficou. E aí ela vai falando no começo da personalidade das corujas. As corujas são animais extremamente sensíveis, tá? E emotivos. E ao contrário dos humanos, que tem o cérebro um pouquinho mais evoluído, não necessariamente que os animais são burros. Isso é uma das coisas que ela fala aqui e ela frisa sempre. A gente só consegue separar mais e controlar mais as nossas emoções. Por exemplo, um humano adulto consegue saber, tipo, eu tô com raiva, mas nem é por isso que eu vou lá e vou matar o fulano. Alguns humanos, né, gente? Alguns humanos. Mas a gente consegue, eu tô feliz, eu tô muito feliz, mas nem por isso eu posso sair por aí, principalmente em épocas de pandemia, abraçando todo mundo, abraçando desconhecido. A gente acaba se controlando. Os animais, principalmente as corujas, não. Quando elas sentem uma emoção, elas só sentem aquela emoção. Então, por exemplo, quando o Wesley tava com raiva, ele só sentia raiva. Ele não tinha aquele termômetro do tipo assim, eu tô com raiva, mas eu não vou fazer nada. Tipo assim, não, eu tô com raiva, eu vou virar pra parede, eu vou ficar olhando pra parede, eu não vou te dar atenção. E assim, não quero saber de você, não vou comer, não vou fazer nada. Eu só vou ficar aqui sentindo a minha raiva, entendeu? Isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é muito fascinante você descobrir o quanto os animais são complexos, muito, muito mais do que a gente imagina. E as corujas de igreja, elas são animais que vivem sozinhas, elas não vivem em sociedade, então são animais que caçam sozinhas, que vivem sozinhas até o momento que elas encontram o parceiro. E uma coruja de igreja, quando encontra um parceiro, ela vai ser monogâmica, ela vai ficar só com um parceiro até a morte. E a maioria das corujas, quando perde o parceiro, ela entra numa tristeza tão grande que ela para de comer e definha até morrer. Não são todas as corujas, mas pelo que a Stacy explica aqui, elas sentem todas as emoções, felicidade, raiva, tristeza, só que todas elas são extremamente intensas para a coruja. Então, quando ela sente a tristeza da perda de um parceiro, que é o parceiro que ela escolheu para a vida, primeiro que mesmo que ela sobreviva àquela tristeza, ela não vai procurar outro parceiro. As corujas, depois que perdem os parceiros, elas não acasalam novamente, e quando elas entram em depressão, elas realmente não voltam da depressão, elas ficam na depressão. Muitas corujas na natureza são observadas depois de perder um parceiro, voltadas pro tronco da árvore, sentadinhas ali sem comer há vários dias, sem voar, sem nada. Elas ficam ali na tristeza delas até morrerem mesmo de fome. Isso é muito triste, e ao mesmo tempo que como eu falei, fascinante saber que animais são muito complexos, sabe? A gente tá acostumado a lidar com gato e cachorro, a gente já vê que esses pets,
eles têm sim emoções, né? A gente vê que um cachorro fica feliz quando você chega. Um gato também, do jeito dele. Eu amo gatos, como vocês podem ver aqui na minha blusa. Quem convive com gato sabe que gato demonstra sim afeto, gato demonstra felicidade, tristeza, angústia, raiva, porque os gatos também têm dias quando eles ficam com raiva de você, eles ficam de mal, eles viram as costas pra você e ficam ali até a raiva passar. Quem tem gato sabe como é que é. Experimenta viajar um final de semana e voltar na segunda-feira e dar oi para o seu gato para ver se você não vai ficar no vácuo. Sim, os gatos sentem raiva e é muito fofo, mas ao mesmo tempo a gente fica com peninha do bichinho. Mas enfim, o Wesley aprendeu a voar, ele chegou a aprender a voar, mas a Stacy que comprava os camundongos e ela matava e congelava eles. E tinha sempre camundongos congelados no freezer da geladeira dela para alimentar o Wesley, porque ele comia cerca de 6 camundongos por dia. Quando ele ficou adulto, ele comia um pouco mais, ele comia ratos maiores já. E eles foram vivendo juntos. Eles mudaram de casa algumas vezes. Ela morava com uma amiga chamada Wendy e depois ela foi pra casa da mãe. Depois ela foi pro apartamento sozinha até que ela descobriu que ela ficou doente. E essa parte da história é bem triste porque ela fica muito doente. Ela tem um problema neurológico. E ela ficou dependente da mãe, dela teve que voltar para casa da mãe. E assim, ela tinha a coruja para cuidar, que era um gasto muito grande, e como ela não podia trabalhar, ela acabou tendo que ficar dependendo financeiro da mãe, porque a pensão para pessoas que não podem trabalhar era muito pequena, né? E também tendo que manter o Wesley, porque, gente, imagina comprar aquele tanto de rato todos os dias, imagina quantos ratos ele não comia por mês, né? Mas no final de tudo, quando ela tava assim muito doente mesmo, que ela pensou que ela não queria mais, que ela até pensou em suicídio, ela pensou no Wesley. E aí ela fala que ele salvou a vida dela, porque como eu disse no começo, essa informação era bem importante na história. Como as corujas elas só sentem emoções muito fortes, e quando elas perdem um companheiro, elas acabam também escolhendo não viver mais. O Wesley tinha escolhido a Stacy como companheira. Ele achava que a Stacy, como ele não. Ela sempre tratou ele como filho, tipo, chamava ele, mamãe vai fazer isso, mamãe vai fazer aquilo. Mas quando ele ficou adulto e chegou na maturidade sexual, ele achava que a Stacy era a namorada dele. E era muito engraçado ela descrevendo as coisas que ele fazia. E ele montava ninho e ficava chamando a Stacy, tipo assim, como se era, olha, vem aqui pro meu ninho, sabe? Ele tentava proteger ela das outras pessoas. Então, assim, como ela era especialista em aves, ela conseguia discernir muito claramente essas atitudes do Wesley. Então, ele com certeza escolheu ela como a namorada e esposa dele. Então, ela, nesse momento de tristeza profunda e depois de tanto lutar contra a doença, quando ela pensou que não queria mais viver, ela falou assim: tá, mas aí se eu for, né? Se eu me matar, o Wesley vai acabar se matando também. E é muito injusto. Eles já estavam há muitos anos juntos. E ela falou, é muito injusto com ele, porque se eu morrer, se eu sumir daqui, ele não vai entender que eu realmente morri. Ele vai achar que eu abandonei ele. Ele vai entrar na tristeza, ele vai acabar provavelmente parando de comer. E aí, por causa dele, que ela desistiu da ideia. E assim, graças a Deus, porque depois de um tempo, ela passando de um médico para outro, ela não achou a cura, mas eles conseguiram encontrar remédios que combinados deixavam ela sem dor e faziam com que ela parasse de desmaiar, porque ela estava com problema neurológico, era um tumor não cancerígeno, mas ele estava ali comprimindo algumas vezes o cérebro dela, ela ficava desmaiando o tempo todo e perdia dias, assim, sabe, desacordada. Então ela não tinha como trabalhar, não tinha como dirigir, não tinha como fazer nada. E os remédios davam muito. No começo, os remédios davam muita reação. E aí, conforme ela foi passando o tempo e ela foi mudando de médico e trocando os remédios, eles conseguiram chegar numa combinação de remédios que deixava tanto ela sem dor, porque ela sentia muita dor no corpo, quanto sem os desmaios, e o tumor dela era inoperável, então ela ia ter que conviver com isso pro resto da vida. Então o Wesley salvou a vida dela. E quando o Wesley já tinha 19 anos, ele já tinha o que o veterinário, né? Tinha um veterinário especialista em animais silvestres que também dava apoio a Stacy quando ela precisava.
e eles calculavam que ele já estava com 120 anos. E aí ele começou a emagrecer e começou a comer menos. A Stacy, muito preocupada, levou ele no veterinário. O veterinário dela falou assim: olha, se você conhecesse uma pessoa hoje, tipo de 100 anos ou de 105 anos, ou até mesmo se você tivesse a sorte de conhecer uma pessoa de 120 anos, essas pessoas geralmente elas são um pouco mais magras mesmo. Daí ele falou assim: olha, claro, o Wesley tá muito velhinho, ele tá com 120 anos em anos humanos, então ele vai realmente ter um pouco mais de dificuldade de engolir a comida. E nisso ela foi tratando, sempre dando um jeitinho dele se alimentar, dele ter os nutrientes, até que um dia ele começou realmente a não conseguir mais levantar do ninho e a deteriorar mesmo o corpinho dele. E por mais assim que amor que ela tinha, né, os animais não vivem para sempre, nós não vivemos para sempre. E aí ele acabou partindo com 19 anos, né, ou 120 anos, e nos braços dela, no consultório do veterinário, né, porque quando ele começou a passar muito mal, depois ele já estava muito fraco, ela correu pro veterinário, aí ele não sentiu dor nem nada, eles deram vitamina pra ele e tal, ele viveu mais umas horas, mas já estava muito velhinho e não tinha muito o que fazer, né, então, assim, é uma história muito bonita de amizade, uma história muito interessante do sentido biológico também. Se você é bióloga ou se você gosta de animais, você vai amar, porque eu aprendi muito sobre as corujas, muito, muito mesmo. Ela dá várias informações, fala sobre tipos de pena, fala sobre diferentes corujas, tipos de pio, e assim, é muito interessante. E o Wesley, por ter sido criado por uma pessoa, porque assim, os animais silvestres, eles aprendem com os pais. As corujas, pelo menos, pelo que ela deixa bem claro aqui, elas ficam com os pais no ninho até elas aprenderem a voar. E por observação, elas aprendem a caçar, elas aprendem a sobreviver, a se defender, a comer. E elas sabem quem são os pais, né? Então, o Wesley foi criado, ele aprendeu tudo desde os 4 dias de nascido com a Stacy. Então, ele tinha alguns comportamentos que não eram que não fazia parte do perfil das corujas de igreja. Por exemplo, ele gostava de água. Ele não podia ver uma torneira aberta, ele não podia ver a Stacy tomando banho na banheira, que ele queria mergulhar. E as aves, né, como as corujas, algumas aves, elas têm uma secreçãozinha na pele que protege as penas, fazem com que as penas sejam impermeáveis, então elas podem ficar na água. Por exemplo, os patos. Os patos, eles boiam na água, e é porque eles têm essa camadinha assim de óleo. Não sei se dá pra ver óleo, não faz muito tempo que eu não chego perto de um pato. Quando eu era pequena, a gente criava pato na minha casa, mas pequena do tipo assim, 4, 5 anos. Mas no quintal da minha casa, tá, gente? Não era dentro da minha casa. Mas a gente tinha criação de pato e galinha. Mas faz muito tempo. Eu não lembro se dá pra ver esse óleozinho, mas eles têm. Então, quando você vê um pato num lago, ele só consegue boiar ali porque as penas deles não ficam encharcadas. Já as corujas não, elas não conseguem nem voar quando tá chovendo, porque realmente elas ficam com as peninhas muito encharcadas. E o Wesley não podia ficar tomando banho, porque ele podia ter hipotermia. Ele entrava ali na água, mesmo a água quentinha do banheiro, ele se encharcava todo, depois ficava tremendo de frio, mas todo dia ele queria ir lá e tomar banho junto com a Stacy. Então, assim, isso era um comportamento que ele só aprendeu porque a Stacy tomava banho. Se ele tivesse sido criado na natureza, provavelmente ele não ia gostar de água ou não ia procurar ou ter a necessidade de água igual ele tinha em casa. E as corujas também não bebem água, porque todo o líquido que elas precisam para sobreviver tem no sangue dos ratos. Então, elas comem os ratos para poder tanto ter o alimento sólido quanto a necessidade líquida, né, de líquido que elas precisam. Então, gente, também, se você vê uma coruja por aí, não agrida, tá? Porque elas são predadores naturais dos ratos camundongos. E para não ter infestação nas cidades, é bom que os predadores naturais estejam bem na natureza, porque imagina se não tivessem as corujas, já tem rato nas cidades, imagina se não tivessem as corujas para ir lá e comer os ratinhos, né? Ia ser muito pior, muito pior. Então, pessoal, eu amei esse livro, como vocês podem ver, já são quase meia hora falando sobre o Wesley, eu indico muito, a leitura é fácil e tranquila. Olha o Wesley aqui com um camundongo na boca.
Muito fofo, muito fofo. Claro que aconteceram alguns acidentes com a Stacy, né? Porque às vezes o Wesley não controlava a força, daí fincava as garras aqui, daí sangrava muito. Ela tinha que, né? é, Depois fazer curativo e tal. Às vezes sem querer ele bicava, mas assim, ele nunca atacou ela. E nos 19 anos de vida, o Wesley também não sofreu nenhum tipo de agressão de nenhuma pessoa. O que no final das contas deixou a Stacy muito feliz, sabe? Porque existem muitas pessoas que não entendem e acham nojenta porque a coruja come rato. Muitas pessoas que se dizem, né, protetores dos animais e que reivindicam acabam às vezes matando esses animais sem querer, igual eu falei no começo do vídeo. No o laboratório da Caltech que cuidava de algumas aves e um outro animal foi na época do livro, né, na época que a Stacy trabalhava lá. Não foi o laboratório dela, mas o laboratório de alguns outros cientistas que estavam fazendo umas pesquisas lá. Foi invadido por protetores de animais que quebraram todos os equipamentos, quebraram todas as gaiolas e soltaram os animais. E os cientistas choraram assim por vários dias porque eles sabiam que esses animais iam morrer, porque o grupo que invadiu lá e que agrediu eles e que quebrou tudo falou que achava que era um crime eles estarem com aqueles animais ali, que os animais deveriam voltar para a natureza, que era o lugar deles, mas eram animais que provavelmente tinham algum tipo de deficiência, animais criados com proteção e comida na boca, entendeu? Então, assim, mesmo que fossem animais que não estivessem já com algum tipo de deficiência, eles não iam conseguir caçar. E daí, assim, a dor de um cientista de perder um animalzinho é muito grande. E eu fiquei assim, eu pensei muito sobre isso, sabe? As pessoas julgam muito sem ter conhecimento sobre a situação. Elas acham que só porque uma pessoa pesquisa ou gosta ou se interessa que ela tá lhe maltratando. E na verdade, é muito o contrário. Uma pessoa, para virar biólogo, né, e especialista em animal silvestre, gente, ela tem que ser muito apaixonada por animais silvestres, porque pelo que a Stacy contou aqui, gente, ela já chegou a passar semanas, sim, perdida na floresta amazônica, sem, tipo assim, não perdida, né? Ela sabia onde ela tava e pra onde ela tinha que voltar, mas assim, gente, olha, pegando doença, parasita e tudo, só pra poder ver e estar perto e estudar animais no habitat deles. Então, assim, é uma profissão muito bonita que o livro me fez admirar muito mais do que eu já admirava e entender mais como que funciona essa questão do dentro do laboratório, do cuidado que eles têm, do amor que eles têm para os animais. E a gente tem que entender um pouco isso e ser menos extremista, sabe? Não tô dizendo que todas as pessoas que trabalham com animais são pessoas boas, do mesmo jeito que nem todos os donos de animais de estimação são bons para os animais de estimação, né? Pessoas ruins existem, infelizmente, em todos os lugares, mas a grande maioria são pessoas boas e amam os animais e estão ali apenas para aprender com eles, que foi a grande lição que eu tirei desse livro. A gente consegue aprender muito com os animais, do mesmo jeito que a Stacy aprendeu muito com o Wesley. Então eu deixo aqui a minha indicação, eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para compra, tá? Se eu achar, porque até então esse livro, como eu ganhei, eu não tinha achado ele na Amazon, mas se eu achar ele em algum sebo, eu vou botar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai continuar conversando sobre leituras, livros e assuntos relacionados por aqui. Tchau!